A paz do Senhor, povo de Deus, um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor Jesus. E hoje estamos aqui para o nosso devocional, mais um dia de devocional, e hoje dia 3 de abril. E o nosso devocional tem como título, Facilitadora. O que é a facilitadora? O que é uma pessoa facilitadora? No dicionário comum quer dizer o quê? Pessoas que organizam um grupo, pessoas que facilitam chegar em um objetivo, em uma conclusão, aquela pessoa que é determinada para não observar tanto os problemas, dificuldades que tem no grupo, seja ele no trabalho, seja ele na igreja, seja ele em casa, seja ele com amizade. Essa pessoa, ela tem dentro de si o desejo e o objetivo de facilitar as coisas, ou seja, de apaziguar a situação. E a passagem bíblica, nossa passagem bíblica, ela está lá no livro de 1 Samuel 25, o versículo 33 que fala: E bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me estroveste de vir com sangue e de me vingar com minhas próprias mãos. Essa passagem aqui, ela está relatando sobre uma mulher. Quem é essa mulher? Abigail. Abigail, ela foi usada por Deus, com sua qualidade de facilitadora. Ela foi usada por Deus para evitar uma grande tragédia, evitasse que Davi, matasse quem? O seu marido. Mas por que, Aline? Davi queria matar o seu marido? Davi queria matar o esposo de Abigail, Nabal, porque depois de tanto Davi ajudar ele, depois de Davi com seus homens ajudar ele, de estar ali sempre protegendo seus rebanhos, ele negou ajuda a Davi. Ele não quis ajudar os homens de Davi quando Davi enviou eles, e ele negou ajuda, e Davi ficou bastante revoltado. Aí eu e você pode dizer, nossa, mas Davi ficou revoltado por isso? Mas se a gente se colocar no lugar de Davi, a gente ajuda uma pessoa o tempo todo, a gente tem um coração bondoso com aquela pessoa, e na primeira oportunidade que a gente tem, no primeiro momento que a gente necessita daquela pessoa, a pessoa simplesmente recusa, simplesmente vira as costas pra gente, podendo ajudar. E aí, quem somos eu e você? E Davi, ele se irou. E Davi, ele falou que ia matar ele, ia acabar com Nabal e toda a sua casa, toda a sua família. Mas aí, a esposa de Nabal não estava lá no momento em que aqueles homens foram enviados, e Nabal negou ajuda. Mas mesmo ela não estando presente, ela ficou sabendo depois, ela não deixou que isso impedisse dela fazer a parte dela, para salvar o seu esposo, para salvar a sua casa. O que eu quero já te dizer com isso? Não importa se você não presenciou o momento, não importa se você não estava presente. Se Deus te usar para você apaziguar a situação, para você tirar alguém do abismo, faça. Porque essa é a vontade de Deus e Deus se agrada. Eu e você que viemos ser facilitadoras para outras pessoas. E aqui no devocional fala... Nesse devocional, Davi e Abigail revela o poder de uma mulher, olha só, de uma mulher sábia e pacificadora, facilitadora. Ela não só evitou uma tragédia, como abriu caminho para que a vontade de Deus prevalecesse. Então, Abigail, ela foi uma mulher usada por Deus, para deixar que a vontade de Deus prevalecesse, não deixar que Davi viesse marcar vingança com suas próprias mãos, Como fala o versículo que nós lemos, que Davi deu graças a Deus pela vida de Abigail, porque através da vida dela, Davi recuou
e não vingou-se com suas próprias mãos, deixando Deus agir, né, na vida do Nabal. E aqui também fala que às vezes em evento, às vezes em trabalho, precisamos de pessoas ao nosso lado, pessoas facilitadoras, pessoas que facilitem a vida do próximo, não facilitar de forma injusta, mas facilitar a vida do próximo. Se haver contenda, colocar uma palavra de paz. E eu quero deixar uma pergunta para mim e para você: quantas das vezes, para nós mulheres e até homens que vai ver esse vídeo, quantas vezes mulheres, suas amigas não chegou até você e falou: ah, meu casamento não tá bem, ah, meu filho tá isso, ah, minha sogra é isso, meu sogro é isso. E os homens também, quantas das vezes seu amigo já disse: meu casamento não tá bem, minha família não tá bem, não gosto daquela pessoa do trabalho. E qual é a minha e a tua atitude nesta hora? Será que no momento que alguém vem desabafar com a gente, muitas das vezes para testar até mesmo até onde vai a nossa fidelidade ao próximo, e no momento que a pessoa vem para falar de outra pessoa, como tem sido o meu e o teu comportamento? É de facilitadora? Não. Houve essa situação, mas quem sabe ele não é assim não, quem sabe ele é uma pessoa boa, só estava num momento ruim, né? E eu e você, será que estamos sendo facilitadores e facilitadoras para o nosso próximo que precisa da gente? Ou nós estamos vendo uma fogueira apagando e estamos tendo todo o trabalho de ir lá arrancar lenha, colocar mais lenha para ver o fogo subindo, para ver a contenda explodindo? Aqui Abigail, não era obrigação dela fazer isso, porque foi o esposo dela que causou toda a confusão. Foi o esposo dela que estava sendo ingrato. Mas ela sabia qual era o propósito dela como dona de casa. Ela sabia qual era o propósito dela, que Deus tinha colocado na vida dela para aquela situação. E ela fez a parte dela. E aqui também fala... Eu achei muito interessante também essa parte que fala aqui, que gosto de comparar pessoas facilitadoras com um oceano e não com um córrego. Quem mora em fazenda, né, que já morou em fazenda sabe o que é córrego, né? E aqui fala: um navio mercante não navega em um córrego, pois falta espaço, profundidade. Já o oceano, ele oferece amplitude, ele oferece todo o suporte que um navio precisa, com segurança. Assim, o oceano, ele facilita a passagem do navio para um caminho certo e um caminho seguro. E aí, nós somos córregos ou nós somos oceanos? Para o nosso próximo, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para a nossa igreja. O que nós estamos sendo? Córrego ou um oceano? E já chegou, né, pessoas até a mim e já me confiou, né? Já veio várias pessoas até mim e confiou dizer, mulheres, né, para deixar bem claro, e falou pra mim: meu casamento não tá bem, não aguento mais, eu acho que eu vou separar, não tá dando certo. E eu fiz aquilo que no momento eu senti. Falei: faz isso não, tua família é presente de Deus, tua família é projeto do Senhor, não faz isso não. Ora, vou te ajudar em oração. Irmã Aline, você é perfeita, você é a esposa mais exemplar? Não. Mas se eu vi que eu podia ser uma facilitadora das bênçãos do Senhor, eu não vou colocar lenha na fogueira sem conhecer a situação e não vou dizer isso mesmo, separa. É melhor separar do que estar com a vida atribulada. Não. O conselho que temos que dar: vamos orar, eu te ajudo em oração. E orar ao Senhor, para que o Senhor instrua tanto o esposo quanto a esposa, né? E hoje aqui para nossas vidas, esse devocional fala muito com as mulheres. Quem sabe em amizades, eu e você muitas das vezes não fomos aquela facilitadora, mas que possamos aprender da parte do Senhor, facilitar
né, o nosso convívio, não colocar lenha na fogueira. No momento que estiver criando contenda, vai lá, pega uma água e apaga essa fogueira, porque o que tem que prevalecer na minha e na tua vida é o fogo do Espírito Santo, não é o fogo da contenda, não é o fogo da ira. E se eu e você deixar o orgulho de lado, se eu e você deixar de querer muitas das vezes chamar tanta atenção e colocarmos no lugar de Abigail aqui, ela foi na humildade dela e ela livrou a vida do seu esposo e da sua casa. Aí você pode dizer para mim, Aline, mas depois Nabal morreu. Mas a parte de Abigail foi feita. Nabal não morreu por causa daquela situação da ira de Davi naquele momento. Aí já foi consequência dele depois. Mas o que estava para Abigail fazer, ela fez. Ela foi um exemplo de facilitadora, de pessoas que apaziguam a situação, né, em meio à guerra. E aqui fala também, mulheres, que o seu coração, ou seja, que o nosso coração esteja pronto a entender e estender espaço como um oceano acolhedor. Que Deus, ele veja em mim e em você não um córrego estreito, mas um ambiente onde muitas vidas encontram segurança. Será que as pessoas têm tido confiança na irmã Aline, têm tido confiança em você, de pedir um conselho, de se abrir e sair de lá com um coração não atribulado, mas sair de lá com um coração certo de que Deus pode agir nessa situação? Muitas das vezes nos deparamos, nos desabafamos com alguma pessoa e depois a nossa mente fica mais atribulada ainda. Mas Deus vai colocar pessoas na nossa vida como oceanos, pessoas que estejam transbordando a paz dele, pessoas que cerquem outras pessoas com a sua paz, não um córrego que é limitado e não tem espaço, ou seja, o espaço que ele tem ali, ele já está inundado pela contenda, ele já está inundado pela discórdia. Aí vai uma pessoa aflita e pede um conselho, acaba não saindo deste córrego, mas entrando e ficando filtrado ali dentro, porque não tem espaço nem de sair e nem tem espaço de passar direto. Ele fica preso ali às emoções, ele fica preso ali a sentimentos ruins. Mas que a minha e a tua vida venha ser um oceano da parte de Deus. Um oceano que não fica acumulando águas paradas. Um oceano que não fica ali preso a situações que já nos aconteceu. Mas que eu e você venhamos ter o nosso sentimento, o nosso pensamento e o nosso coração renovado pela parte do Senhor. Porque apaziguar a situação, ser pacificadora, ser uma pessoa que exala a presença do Senhor é muito gratificante. E é melhor você ser uma pessoa que ao chegar em um determinado momento, sua presença traga paz, do que ser aquela pessoa que quando você chega muda o ambiente, muda para ruim, muda para pior. Se tá contenda, gera até morte. Mas que na minha e na tua vida viemos ter a presença do Senhor, e aonde a gente chegar, que a presença do Senhor chegue conosco e que a paz reine na minha e na tua vida. E lembre-se sempre, vamos ser mulheres facilitadoras. Homens, sejam homens facilitadores. Deixa a vingança e deixa a contenda de lado, porque no céu não vai entrar aquele que gosta de contenda, aquele que gosta de inimizade, aquele que gosta só da maldade. Mas que eu e você venhamos ter essa qualidade dada pelo Senhor. Se ainda não temos até o dia de hoje, peça ao Senhor em uma simples oração: Deus, me ensina a facilitar a vida do meu próximo e ser justo na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu presenciei uma situação, né? Participei de uma situação, certo tempos atrás, que tinha uma criança e ela acabou caindo, né, da escada. E no momento que aquela criança caiu, a esposa foi para discutir com o esposo. E a mãe dela estava também, e a mãe dela começou a falar: foi fulano, foi cicrano, que tinha deixado o portão aberto. E eu naquele momento, eu falei: não posso deixar isso. Aí eu chamei a pessoa e falei: não foi.
o portão estava fechado, ela se encostou e acabou caindo. Não foi culpa do seu esposo, né? Porque naquela situação a mãe já estava preocupada, a mãe já estava angustiada pela situação que estava acontecendo com a filha, e ainda ia ter que enfrentar uma situação pior, que era a discórdia de uma pessoa que ela, no momento, ela precisava estar junto, ela precisava estar em harmonia, que era o esposo, para resolver a situação, para levar aquela menina até o médico para ver o que foi que tinha acontecido. Mas aquela outra pessoa que estava lá, a mãe, preferiu criar uma contenda, achando um meio de criar uma confusão através desse acidente, né? Mas pela misericórdia de Deus, eu fui e falei, não foi assim que aconteceu, né? Ficou satisfeita comigo? O outro lado, não. Mas eu fiquei com o coração tranquilo, e depois de ouvir daquela pessoa, ela falou, Deus abençoe, porque você falou o que você viu, né? Então, que eu e você não viemos temer de falar, para ajudar o nosso próximo, de ser justo. Porque muitas das vezes a gente fica sem saber o que fazer, mas se a gente pedir direção ao Senhor, a gente vai receber da parte de Deus. E vamos ser facilitadores das bênçãos do Senhor para a vida do nosso próximo. Amém? Que você possa ficar com esse devocional e que Deus possa falar ao teu coração de forma poderosa. Você pode olhar e dizer, Marlene, mas tem dia que o devocional está sendo de um jeito, tem dia que você está falando de outro. Devocional, irmãos, são mensagens diferentes, né? E cada dia Deus vai instruir de uma forma, né? Mas tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que necessitamos da parte dele. Que Deus te abençoe, que seja um final de semana abençoado, aquelas pessoas que estão aí, quem sabe, curtindo a sua família, né? Nesse feriado prolongado. Não esqueça, seja uma facilitadora. E quando se trata de família junto, aí que a gente tem que ter essa essência mais ainda, né? De facilitar a harmonia e a presença do Senhor dentro do nosso lar. Deus te abençoe poderosamente. Quem sabe, para esse tempo que Deus te chama e me chama, para agirmos como Abigail e livrar a tua família, livrar a minha família do mal, em nome de Jesus. Recebe esta palavra.